Luiz Fernando, a segunda medida que nós estamos falando de produtividade é a questão trabalhista, né? O Brasil tem uma das piores legislações trabalhistas do mundo, uma legislação antiquada, né, dos anos 40, que não evoluiu. Nós só temos 39 milhões de trabalhadores com carteira assinada, temos uma enorme informalidade no trabalho, que tem impacto dramático na produtividade, e a pejotização, né? Então, assim, como você vê a questão trabalhista no Brasil? Nós temos de reformar a lei, revogar a lei, fazer o quê para que o Brasil tenha uma legislação moderna? Afinal de contas, hoje nós voltamos a ter, infelizmente, mais de 4 milhões de ações trabalhistas. Somos recordistas de ações trabalhistas no mundo. E isso tem um enorme problema, é um passivo gigantesco para as empresas brasileiras. Como é que você vê a questão trabalhista? Como é que o Brasil pode ter uma legislação moderna, eficiente, que ajude a impulsionar a produtividade? Vamos lá, a gente precisa ter uma outra cabeça do que foi a cabeça que fez a legislação que nós temos hoje, né? O ex-ministro Paulo Guedes, ele falava uma coisa que ele tem muita razão, quer dizer, você contrata uma pessoa, mas te custa 2 pessoas. Então você acaba contratando menos, então você não está protegendo, você está dificultando o emprego, né? Então um aspecto é reduzir a carga sobre o trabalho. Isso é talvez a coisa mais importante. Segundo, quando você olha o que cresceu muito, que tipo de trabalho cresceu muito, por exemplo, hoje a maior área, assim, o maior setor do mercado de trabalho é o de motoqueiros, de entregadores, etc. Qual é a cabeça dessa turma? É uma cabeça mais de empreendedor, não é do empregado padrão de empresa. De novo, essa legislação é a legislação de anos 80. Já mudou. O maior empregador hoje são os entregadores. Então, e hoje a questão da pejotização é o caminho que se encontrou para não pagar esse caminhão. E hoje, o próprio, vamos dizer, empregado, ou nesse caso, pessoa jurídica, ele entende que é melhor para ele. Porque senão o custo para a empresa fica tão alto que não pode pagar melhor. E, se vacilar, vai ter menos gente, né? Então, assim, a mudança, ela é muito importante, mas é uma mudança olhando o que é o Brasil, né, e o que é o mundo de hoje, que é um mundo muito diferente do que era lá atrás, né? Que é um pouco, até, nesse sentido, é um pouco a cabeça do PT, né? O PT está pensando, não, como é que é lá o sindicato, fábrica, né, vamos fazer greve. Porra, isso não existe mais. Na fábrica tem robô, não é? As pessoas hoje, elas trabalham num regime muito diferente do que era aquele, né? Então, assim, tem que ser com esse olhar que a legislação precisa ser reformada, né? Principalmente diminuir o custo de contratação e os custos tributários, a tributação do trabalho formal, é isso que você está dizendo, né? Exatamente, quer dizer, para a empresa custa quase 2 vezes, então eu contrato uma pessoa, mas me custa 2, e para o funcionário custa 30%, 25% do que ele recebe. Então, assim, é caro demais, né? Por isso que o caminho foi o caminho da pejotização, porque fica mais barato para a empresa e bem mais barato, paga muito menos imposto. O empregado, ele tem menos segurança, mas ele tem muito mais flexibilidade, né? E a terceira perna desse tripé da produtividade é a educação, né? O Brasil teve um grande salto de inclusão de educação com o Paulo Renato, com o ministro da Educação no governo Fernando Henrique, mas depois de Paulo Renato, nunca mais nós conseguimos ter um ministro focado na melhoria da qualidade da educação. E isso, os indicadores internacionais mostram o Brasil numa situação dramática, tanto de alfabetização, de aprendizado, etc. O que nós temos de fazer na educação para fazer essa grande transformação, que é preparar a mão de obra da juventude para o mundo do conhecimento? E o desafio é enorme. Nós temos 46% dos jovens abandonando o ensino médio e nós temos 60% das crianças que não estão plenamente alfabetizadas até os 8 anos de idade. O que nós temos de fazer para a educação ser esse pilar importante de ganho de produtividade? Eu acho que algumas coisas, Felipe. Eu fundei e toco um instituto, chama Instituto FEFIG, que
o negócio do nosso instituto é ajudar o setor público a melhorar a qualidade da educação básica. Então, acho que o primeiro ponto é quando você olha o orçamento de educação, comparado com os países mais desenvolvidos, ele não é tão grande. Mas ele é muito maior do que ele já foi. Só que ele é muito mal distribuído. O ensino, universidades, etc., o ensino superior, ele pega 2/3 do orçamento. Sendo que a base, né, que é o ensino fundamental e o ensino básico, no final, a base mesmo para você ter gente que possa entrar na universidade. E como se gasta pouco e foi dado pouca atenção, você acaba tendo jovens de baixa qualidade e que vão ter muito pouco a aprender, vão ter pouca capacidade de aprender no ensino superior. Então, primeiro você tem que ter uma realocação do foco. O foco tem que ser um ensino básico. Depois você tem, eu diria que 2 períodos, que é 0 a 6 anos e depois o Fundi 1, que são fundamentais para você dar, entre aspas, musculatura, instrumentos para que essas crianças realmente se desenvolvam, né? Então, precisa ter um foco muito grande na qualidade. Porque a nossa história foi uma história de universalização do ensino público, né? Que hoje é mais ou menos 85% dos alunos estão na escola pública. Mas a gente não conseguiu universalizar a qualidade. Qual é o que me deixa um pouco mais animado hoje, né? É porque nós, no Instituto, nós estamos em 74 municípios hoje. E está entrando na agenda política dos prefeitos que a educação é uma coisa boa para ele politicamente. Se é uma coisa boa politicamente, ele vai aumentar o foco dele. Isso nós estamos vendo em muitos municípios, os que a gente está aí, muitos outros. Estamos vendo também em vários estados, né? Tem 7 outros estados que estão fazendo um trabalho muito bacana. Porque a educação, ela é muito mais estados e municípios. E o governo federal, ele não executa nada, né? Ele dá diretrizes e etc. Mas então, no final, o que a gente precisa para a educação é um foco na qualidade do ensino básico. E tem um outro aspecto que é, por exemplo, na Alemanha, 60% dos jovens vão para o profissionalizante. Exatamente. Na Europa, é em torno de 45%, 47%. No Brasil é só 10%. E aqui a trilha é sempre para a universidade, às vezes uma porcaria de faculdade que o jovem aprende nada. Então, se ele fosse para esse caminho do profissionalizante, depois ele podia até fazer faculdade. Mas ele já tem uma profissão e passa a ter uma renda. E daí ele pode se desenvolver mais. Então, assim, acho que são várias coisas, mas hoje o que me deixa relativamente animado é que mais agentes públicos começam a entender que para eles a educação faz sentido, uma educação de mais qualidade. Então, demora muito tempo, mas isso provavelmente vai melhorar bem a educação nos próximos 10 anos. Tem 2 coisas, né? Primeiro que o Brasil, no Fundamental 1, exatamente, que é sob responsabilidade dos prefeitos, está indo bem, né? Está melhorando bastante os indicadores. Sim. No Fundamental 2 já começa a ter problema e no médio é o grande problema, ensino médio. Então mostra que essa acumulatividade do conhecimento do aprendizado, em algum momento nessa cadeia nós estamos perdendo, porque quando chega no ensino médio nós temos essa evasão gigantesca, 46% dos jovens que não terminam o ensino médio no Brasil, né? E isso nesse mundo do conhecimento é fatal, né? Porque não tem dúvida. Não tem como. Então, você acredita que a introdução do técnico profissionalizante já deveria ser feito no ensino médio? Sem dúvida. Já no final do Fundamental 2, já começar um caminho para ir. Porque, de novo, nem todo mundo vai fazer uma faculdade. E não adianta nada fazer uma faculdade que seja uma porcaria. Vem as grandes políticas públicas, né? Fizeram aquele FIEX, que foi um horror. Gastaram muitos bilhões, deixaram várias universidades ricas, mas os jovens não aprenderam. Né? Então, assim, o que a gente precisa parar é de pensar em quantidade e pensar em qualidade. Né?
Agora, até pelo envelhecimento da população, nós não vamos ter um aumento nos próximos 10 anos muito grande de matrículas, né? Vamos dizer, a base tende até a reduzir gradualmente. Então, é uma enorme oportunidade para você, olha, eu vou parar de pensar na qualidade, na quantidade, vou pensar na qualidade.